Quando Jesus voltar, encontrará fé na terra? Bom dia dos anjos, uma palavra que transforma o seu dia. Meu nome é Daniel dos Anjos e hoje nós vamos compartilhar a parábola da viúva persistente e do juiz iníquo. Ela está escrita em Lucas capítulo 18. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Nesta mesma cidade morava uma viúva que persistentemente ia falar com este juiz para que ele julgasse a sua causa. E este juiz insistia em não atendê-la. Depois de muito tempo, o juiz disse: "Não aguento mais esta viúva me importunando. Vou julgar a causa dela. Mesmo que eu não tema a Deus nem aos homens, eu vou fazer justiça para esta viúva, para que ela pare de me atormentar, de me importunar." Então Jesus disse: preste atenção nas palavras deste juiz desonesto. Imagine Deus. Será que ele não vai ouvir o clamor, o pedido de socorro do seu povo que clama de dia e de noite? Eu vos afirmo que sim. Ele vos atenderá e atenderá depressa. E ele concluiu dizendo: será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Com esta parábola, nós vamos aprender 12 reflexões muito importantes que podem auxiliar na nossa vida e a nossa comunhão com Deus. A primeira lição que podemos aprender é: ore sempre, sem desanimar. Ore sem cessar. Sejam conhecidas diante de Deus todas as suas petições. A oração fortalece a tua alma. A oração nos conecta com Deus. Quanto tempo do seu dia você investe na oração? Quanto tempo nós passamos nas redes sociais, mas não temos 5 minutos para falar com Deus? Você quer passar a eternidade ao lado de Deus e não consegue falar com Ele durante 5 minutos durante o seu dia? Esta é a lição central desta parábola. Persevere na oração. Quando nós agimos com a força do nosso braço, nós nos cansamos e nos desesperamos e muitas vezes fracassamos. Mas quando nós oramos, Deus age por nós. Segunda lição é sobre aquele juiz autoritário, desonesto, corrupto, iníquo. Ele representa a injustiça humana. Ele não temia a Deus, ele não seguia padrões morais ou éticos. Ele não respeitava as pessoas, era autoritário. Ele não buscava justiça. O profeta Isaías diz que ai daqueles que decretam leis injustas. Ai daqueles que julgam o ímpio e o absolvem por corrupção. Mas a justiça dos homens é falha. A justiça que você deve confiar é a justiça de Deus. Deus é justo, Deus é bom. É a Ele que você deve recorrer. Terceira lição: a persistência move até os corações mais duros. Aquele juiz era injusto, mas ele fez justiça para aquela viúva. Não porque ele concordava com a causa dela, mas por egoísmo. Mas mesmo assim, ele a atendeu, porque ela persistiu. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Insista, ore, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Quarta lição: o que buscamos em nossas orações? Aquela viúva buscava por justiça. O que você pede a Deus? Sua causa é justa? Se achegue ao trono de Deus, onde há graça e misericórdia, sempre que você precisar de ajuda. Deposite diante do Senhor todos os seus desejos, sonhos e necessidades. Derrame o seu coração aos pés do Senhor. Peça por sua família, peça pelo seu trabalho, peça pela sua saúde, pela sua igreja, pela sua nação. Não seja egoísta em suas orações, mas seja altruísta. Busque fazer a vontade de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quinta lição: persevere na oração, mesmo que pareça que está demorando. No Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele nos responderá. Deus pode responder: sim, eu concordo com o seu pedido, meu filho, e eu vou te atender agora.
Ele pode dizer não. O seu pedido não é bom. Isso vai te prejudicar. E eu tenho planos muito melhores para a sua vida. Ou ele pode dizer, espere. Não é agora. Mais adiante eu farei isso. Você ainda precisa passar por algumas etapas antes de receber esta bênção. Deus, na sua imensa sabedoria, pode responder de uma forma que você não entenda com tanta clareza. Pedi força e Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Pedi coragem e Deus me deu perigos para superar. Pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Deus ouviu as minhas orações. Muitas vezes você reclama que Deus não falou contigo, mas você não está atento para ouvir a voz de Deus. Peça discernimento para conseguir entender, ouvir qual é a resposta de Deus para as suas orações. Sexta lição: ore com ousadia, sem medo. A viúva sabia que aquele juiz era cruel, mas não teve medo disso. Fale com Deus com confiança. Em 2 Timóteo 2,17 diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O medo paralisa, mas a fé nos impulsiona. A Bíblia cita 365 vezes variações da palavra não tenha medo. Não temas, uma para cada dia do ano. Isso é muito importante. Você não deve ter medo, porque Deus está contigo. Sétima lição: não há impossíveis para Deus. Quando a medicina, a lógica, os recursos falharem, quando tudo disser que é impossível, apele para Deus, que é o Deus do impossível. O rei Ezequias estava muito doente. O profeta Isaías foi visitá-lo e disse: essa doença é para a morte. O rei virou para o lado, começou a chorar. Então quebrantou seu coração diante de Deus e chorou amargamente. Isaías já tinha saído e ouviu a voz de Deus: volte e fale para Ezequias. Eu ouvi as suas orações, eu vi as suas lágrimas e eu atendi o seu pedido e revisei o meu decreto. Vou te conceder mais 15 anos de vida. Ana era estéril e orou por anos pedindo para Deus um filho. Deus lhe concedeu Samuel, um dos maiores profetas que já foi registrado nas Escrituras. Creia que Deus é o Deus do impossível. Não importa qual é o tamanho do seu problema, o seu Deus, o nosso Deus é maior. E Ele pode, e Ele quer, desde que você peça com o coração quebrantado. Peça insistentemente, que Deus não demorará em atendê-lo. Oitava lição: confie no caráter justo de Deus. Se até aquele juiz iníquo foi capaz de conceder, quanto mais Deus, será que Ele não ouvirá o clamor dos seus filhos que pedem por socorro de dia e de noite? Deus é justo, os caminhos do Senhor são retos. Nona lição: Deus é quem é soberano. Deus é que tem a palavra final. Deus é justiça e juízo. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Não adianta tentar fazer justiça pelas próprias mãos. Deus é quem faz justiça por nós. Entregue a Ele as suas causas. 10ª lição: torne a oração um hábito. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, mesmo sob ameaça de morte. Quantas vezes por dia você ora a Deus? Ore pela manhã, ore na hora das refeições, ore antes de dormir, ore no trânsito, ore quando você puder. A oração é uma grande ferramenta de comunhão com Deus. A disciplina na oração fortalece o nosso espírito e cria intimidade com Deus. Tem uma história que eu gosto de contar. Tinha um homem que tinha 2 cachorros e ele levava esses cachorros para uma corrida. E ele apostava em um cachorro e aquele cachorro ganhava. No dia seguinte ele apostava num outro cachorro e o outro cachorro ganhava. E as pessoas perguntaram: como você sabe qual é o cachorro que vai ganhar esta corrida? E ele disse: aquele cachorro que eu alimento no dia anterior é o que ganha a corrida. Nós somos exatamente da mesma forma. Se nós alimentarmos o nosso espírito, nós vamos vencer as batalhas espirituais. Mas se nós alimentarmos a nossa carne, nós vamos perder estas batalhas. Se você quer ter um espírito forte,
leia a Bíblia, louve a Deus, adore, tenha comunhão com Deus e com seus irmãos. 11ª lição. A oração é a chave da nossa amizade com Deus. Em João 15,15, Jesus diz: já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Seja amigo de Deus. Em Tiago diz: se achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Enoque andava com Deus. Abraão andava com Deus. Você anda com quem? Deus é seu amigo. Ele conhece todos os seus sonhos, seus desejos, seus medos, suas angústias, seus projetos. O que você fala com Deus? Ou você não tem falado com Deus? 12ª lição. Ore com fé. Jesus terminou a parábola dizendo: quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Em Hebreus 11,6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Em Lucas 17,5 os discípulos pediram: Senhor, aumente a nossa fé. Quando orar, creia que Deus está te ouvindo. Tenha fé em Deus. Deus existe, Ele é real, Ele é seu amigo, Ele te ama e Ele quer te salvar. Os seus pedidos são importantes para Ele, e Ele mesmo disse isso. Entre no seu quarto, feche a sua porta, derrame o seu coração diante dele e você vai ouvir a voz de Deus. Você vai sentir a presença de Deus. O próprio Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E ele não resiste um coração quebrantado. Quebrante-se diante de Deus. Tenha o hábito da oração. Ore sempre. Não desanime. Não desista. Mesmo que a sua causa pareça impossível, para Deus não será. Ele pode todas as coisas e Ele quer te ajudar. Ele não negará a ajuda aos seus filhos. Se nós que somos maus ajudamos os nossos filhos e damos alimento e comida e sustento, proteção aos nossos filhos, quanto mais Deus, que foi capaz de mover o universo para que nós pudéssemos voltar a fazer parte da sua família. Deus te ama e Ele quer ouvir a sua voz. Fale com Ele. Chegamos ao final de mais um Bom Dia dos Anjos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a próxima.